Que bom que nós iniciamos 2024 na presença do Senhor. Literalmente, a 0h ou à meia-noite, se você preferir, do dia 31, nós estávamos aqui na igreja orando pela sua vida. Mesmo que você estivesse por aí com a família, aproveitando, a gente esteve aqui orando pela igreja, pelas famílias da igreja, orando uns pelos outros, de forma que nós cremos que assim como foi até 2023, o Senhor é conosco, amém, igreja? E vai continuar cuidando de nós esse ano de 2024. E nós, por sua vez, também temos os nossos planos para 2024, ou não? Eu pergunto ou não porque às vezes nós vamos vivendo a nossa vida, né, no modo Zeca Pagodinho, né? E vai deixando a vida me levar. Para onde for, foi. Para qualquer vento que bater, tá bom. Afinal de contas, eu conto muito com a sorte. Tem uns crentes que são meio esotéricos, né? Eles acreditam na sorte, acreditam em destino. Alguns tiveram que refazer os planos muito rápido, Mateus, porque os números da Mega Sena da virada não deu certo. Eu não sei se os irmãos acompanharam, na semana passada, teve um pastor que revelou os números da Mega Sena da virada. E para quem já não sabia que a profecia era falsa, para quem acreditou, obviamente não foram os números lá que foram sorteados. E eu não sei porque aquele pastor tinha crédito antes, não sei se ainda tem, mas principalmente na internet a gente encontra de tudo, meus irmãos. De tudo. A gente tem vivido um tempo muito complicado dos pastores que são adeptos da teologia do coach. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Ouviram falar em coach? Sabe o que é coach? Vamos colocar ali um palestrante que ensina sobre você ter as suas motivações, seus alvos. E eu não tenho absolutamente nada contra aqueles que são coaches profissionais e se profissionalizam nessa área. Mas tem alguns pastores que têm ido para essa área. Lembra que os irmãos ouviram falar tempos atrás a chamada teologia da prosperidade? Onde basicamente você entregava 10 para Deus e Ele te dava 1000. E aí você pegava na ganância das pessoas e as pessoas iam entregando, querendo que Deus devolvesse. E houve até muitas igrejas que foram processadas porque isso não aconteceu. E aí eles deram uma sofisticada nessa teologia da prosperidade, que se tornou a teologia do coach, que fala, olha, Deus está preocupado com o seu bem-estar. Então Deus quer sim que você prospere financeiramente, Deus quer sim que tudo dê certo na sua vida, Deus te fez para governar e para prosperar, e se você não está governando e não está prosperando, alguma coisa está errada na sua vida. Inclusive, para você aprender a prosperar, compre aqui o meu curso. Apenas R$ 4.500. E ele certamente prospera. O coach prospera. Então, meus irmãos, para quem tem acesso à internet, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós vamos para um novo ano, estamos iniciando, talvez você tenha colocado as suas metas para esse ano ou não. Talvez o 2023 já foi do jeito que você queria ou não. Talvez você nem faça planejamento a médio prazo e a longo prazo. E você talvez olhe para mim e fale, pastor, mas por que você está falando de planos nessa noite? Porque eu quero falar, meus irmãos, justamente sobre nós fazermos planos para 2024. Eu não sei, honestamente, como que anda a sua vida espiritual. Eu não sei se você entende que precisa melhorar ou já está bom do jeito que está.
Eu não sei se você tem buscado a Deus, como você tem buscado. Eu não sei se você tem tido resposta. Eu não sei se você está num piloto automático. Eu não sei como que está a sua fé. Eu não sei, meu irmão, como é que foi 2023. Aí você fala, pastor, eu cheguei no final de um ano que eu achei que nem ia chegar. Foi tiro para todo lado, foi dificuldade em casa, foi no trabalho, foi na família, foi os planos que eu fiz de 2022 para 2023, deu tudo errado. Não sei, meus irmãos, a nossa vida exige de nós, e o Senhor também continua exigindo de nós, que nós sejamos embaixadores do reino dEle, que nós sejamos filho dEle, que nós sejamos sal, que nós sejamos luz. E a nossa vida se perde, às vezes até muito fácil, nas coisas desse mundo e nas coisas dessa vida. E agora, no início de 2024, eu te pergunto, qual é o seu plano, meu irmão? Qual é o seu plano para a tua família? Qual é o seu plano para o teu emprego, tua profissão, tua carreira, tua vida financeira? Qual é o seu plano, meu irmão, para o ministério que o Senhor te deu, para o dom que Ele te deu? Se você está exercendo isso com zelo, se não está, deixou enterrado. Abra a sua Bíblia, meus irmãos, para nós começarmos lá no livro de Provérbios. No capítulo 16. Nós vamos olhar alguns textos da palavra de Deus, que fala como que devem ser os nossos planos para a vida, mas em especial agora falando de 2024, esse ano que se inicia. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Oremos. Senhor Deus, nós somos o teu povo, somos a tua igreja. Nós estamos diante da tua palavra, Deus, inspirada pelo teu Espírito. E pedimos, ó Pai, que o teu Espírito nos ilumine para que possamos entender a tua palavra, para que ela possa não só ficar na nossa mente, mas caia ao nosso coração, e que nós sejamos capacitados, ó Deus, para obedecê-la. Nos ajuda, ó Pai, a nos alimentar da sua palavra, a sermos santificados por ela, e nos ajuda a viver para a tua glória. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito interessante, apenas esse versículo que eu vou destacar do capítulo 16 de Provérbios. Tem algumas traduções, talvez Almeida atualizada ou a corrigida, que ela traz a ideia assim: peça ao Senhor que abençoe os seus planos, e ele será bem-sucedido. Então, muitas vezes, meus irmãos, seja de forma consciente ou não, nós agimos dessa forma. Nós temos os nossos desejos, planos e metas. Alguns até têm uma lista ali, a sua lista de oração, e é muito bom que tenha mesmo. E nós apresentamos ao Senhor dessa forma: Senhor, esses são os meus planos. Será que o Senhor pode me abençoar? Para alguns, infelizmente, é uma lista de pedidos. Para outros, parece até, meus irmãos, uma cartinha para o Papai Noel. Ele fala: Senhor, esse ano eu fui tão bom. Esse ano de 2023 eu fui um crente tão fiel, eu não faltei no culto. Eu não fiz maldade para ninguém. Eu participei de tudo que estava ao meu alcance. Então eu acho que eu mereço receber algumas coisas. E esse princípio não é muito correto, meus irmãos, porque de fato nós não merecemos nada. Não merecemos nada. Absolutamente tudo que nós temos é fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? E por que é bom nós lembrarmos disso? Porque às vezes nós estamos tão acostumados com a graça e com a misericórdia, que, pastor, isso aí eu já sei. Vamos passar para os pedidos?
Aqui, ó, o versículo está falando para nós entregarmos ao Senhor. Essa versão, a Nova Almeida atualizada, ele já vem falar assim: entregue as suas obras ao Senhor. Então já está falando que essa tradução já nos faz entender um pouco melhor. Você não sai do nada para chegar diante de Deus e falar: Senhor, queria te pedir aqui tudo que eu quero, porque a Bíblia fala para a gente pedir em oração. A Bíblia fala para nós pedirmos, meus irmãos, nós temos que lutar para ter a nossa vida de oração, para perseverar. Tem uma versão, salvo engano, a NVI, que ela fala assim: consagre ao Senhor. Alguém está com essa versão aqui, não? O rico fala: consagre ao Senhor. Aí, essa versão nos traz uma ideia ainda melhor. Quando nós temos os planos e colocamos diante do Senhor, não é uma lista de pedidos, não é porque nós merecemos algo, não é porque nós somos bonzinhos, não. Estamos colocando diante do Senhor para que Ele abençoe. E nós precisamos muito, meus irmãos, muito vigiar o nosso coração quando estamos diante do Senhor. Porque fala assim: poxa, pastor, mas a Bíblia não fala para nós pedirmos em oração? Fala. Então não posso pedir? Pode. Mas vigie o coração, meus irmãos. O que a gente tem colocado diante de Deus? Por que a gente tem colocado? Quer dizer que eu não posso abrir o coração? Deve abrir o coração, meu irmão. Se tem um lugar que você devia rasgar o coração, é na presença do Senhor. Pede o que precisa. Fala do que seu coração está sentindo falta. Fala quais são as dores. Mas aquele coração contrito, quebrantado e humilhado diante do Senhor, pedindo para que a vontade dEle aconteça, ainda que não seja a nossa. Meus irmãos, como é possível nós pregarmos e às vezes acreditarmos que nós vamos ter uma vida cristã onde o sofrimento não vai nos visitar? Quando nós olhamos, como eu disse que esses pregadores estão dizendo pela internet, e as igrejas também lotadas, como que nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, vemos o sofrimento que Ele teve que passar, e a nossa oração é quase assim: Senhor, Deus me livre de passar por sofrimento. Meus irmãos, olhem a oração de Jesus no Getsêmani. Já sabia o que ia passar: Senhor, se for possível, passa esse cálice, esse momento, mas seja feita a tua vontade. A oração que o Senhor nos ensinou: seja feita a tua vontade. Precisa, meus irmãos, sim, nosso coração ser aberto, os nossos pedidos, ser tudo colocado diante do Senhor, mas sempre numa postura de adoração a Deus. Precisamos colocar no seu devido lugar, claro que tentando caminhar em unidade com o Senhor, mas saber quem é o Senhor e quem é o servo, meus irmãos. Em alguns lugares é determinado aquilo que Deus tem que fazer. Ele tem que fazer isso porque você é herdeiro. Deus tem que fazer isso. Não. Deus não tem que nada. Deus é Deus. E nós olhamos para a palavra dele e nos humilhamos diante desse Deus, para que no devido tempo Ele nos exalte. Talvez, meu irmão, essa luta vai acabar em 2024. Louvado seja Deus. Talvez, meu irmão, ainda vai levar mais um tempo. Talvez está faltando o planejamento. Talvez está faltando consagração. Talvez está faltando entender os processos que nós temos que viver até que o Senhor nos entregue algo. Ou talvez tenhamos que viver algum processo para entender que o Senhor não vai nos entregar algo. E ainda assim, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Como eu preguei, acho que da última vez, algumas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos o porquê. Passa um dia, passa um mês, passam anos e a gente não entende o porquê daquilo. E as nossas orações continuam diante do Senhor,
crendo que o Senhor a seu tempo responderá. Mas o nosso coração tem que sempre estar inclinado a esse Deus em adoração, em gratidão, em confissão de pecados. E como nós cantamos, eu não sei se já cantou aqui na igreja, mas tem a canção que fala que se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, continua sendo Deus. Eu não lembro se eu compartilhei aqui ou com jovens, me perdoe os irmãos que talvez tenham que ouvir novamente, mas eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, que ele havia acabado de enterrar a esposa, na semana, houve o falecimento da esposa e foi enterrada. E quando foi no domingo, o pastor estava na igreja adorando, servindo, pregando. E aí alguns irmãos daquela igreja foram perguntar ao pastor: pastor, mas o senhor podia descansar, todo mundo aqui na igreja e entender. O senhor acabou de enterrar a sua esposa. E a resposta daquele pastor foi assim: olha, aqui, enquanto nós passamos pelas nossas lutas e dificuldades aqui, é o único lugar onde eu posso adorar o Senhor em meio ao sofrimento. Para onde nós vamos, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter tristeza. É somente aqui que eu tenho a oportunidade de adorar o Senhor em meio ao sofrimento. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque o sofrimento visitou esse pastor, me visitou, vai visitar você, em algum momento ele vai visitar. E é nesse momento que nós vamos dizer: louvado seja o nome do Senhor. Porque talvez os seus planos podem estar dando tudo certo, meus irmãos. Já no início de 2023. Talvez você esteja planejando uma mudança na sua vida. Eu estou planejando, irmãos, uma mudança para Santo Amaro. Ô, glória! E Deus está cuidando, eu tenho certeza disso. E aí uma porta fechou aqui, a outra fechou ali. Eu falei: e aí, Gabriela? Ela: ai, amor, não sei. Eu falei: vamos embora, nossa confiança está em Deus. Ele vai abrir. Deus tem mostrado os caminhos, porque Ele é bom, meus irmãos. E o amor dele dura para sempre. Mas talvez 2024 já começou bagunçado. Deu ruim nisso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que falou: olha, amanhã, no caso segunda-feira, eu volto de férias coletivas e a minha grande perspectiva é de ser mandado embora. E aí você fala: poxa, vamos orar. Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, vamos orar. Olha, eu estou... Aí uma pessoa fala isso e a outra chega para o pastor: ora por mim. Oro. Algum motivo específico? Quero ser mandado embora. Eu falei: gente do céu, olha como as nossas vidas são diferentes, né? Não, pastor, ora para ser mandado embora, porque eu quero fazer uma transição de carreira, eu estou terminando o meu curso, então quero mudar. Então, se eu for mandado embora agora, vai ser uma bênção. Falei: eu vou orar por você e para que Deus faça a vontade dele na sua vida. E assim, meus irmãos, são as minhas e as suas demandas que estão diante de Deus. Algumas coisas a gente quer manter, outras a gente quer mudar. E aí o texto fala para nós colocarmos diante do Senhor os nossos planos, para nós consagrarmos diante do Senhor os nossos planos, porque aquilo que a gente tem planejado o Senhor realizará. Então, o que eu queria, meus irmãos, destacar com esse texto é: façam planos. Às vezes eu estou aconselhando jovem, às vezes até adolescente. Eu faço: tem um plano, o que você quer fazer? Como você quer fazer? Como você vai chegar? A grana vai dar para isso? Não. Então, estava conversando com uma moça de 17 anos. Falou: pastor, eu vou fazer 18 anos e vou casar. Falei: tem certeza, filha? Tenho. Já namoro há 4 anos, é isso que eu quero e eu vou casar. Falei: e seus pais?
Ah, minha mãe não está gostando muito da ideia não, mas meu pai aprovou. E os pais do rapaz? Não, aprovaram, vão arrumar lá um apartamento até para a gente morar. Falei, apartamento para morar? Falei, não é em Santo Amaro não, né? Vão arrumar um apartamento para a gente morar. Eu falei, bom, filho, seus pais aprovarem e estiverem de acordo, os pais dele também, você vai fazer 18 anos. É isso que você quer para a sua vida? É isso que eu quero para a minha vida. Biblicamente falando, vocês querem casar, maior de idade ainda, casem. Mas eu não estou abençoando nada não, só estou falando o que você está dizendo. Mas e o emprego, como é que está? Não, não, pastor, eu ainda estou sem emprego. Eu falei, filha, não faça isso. Esquece que eu falei, não casa. Mas ele tem um emprego bom? Não, não, ele também está procurando emprego. Eu falei, misericórdia. Eu falei, como é que sua mãe deixou vocês namorar? Se não ia ter como casar? Agora vocês querem casar e não tem estrutura nenhuma. Não faça. Irmãos, eu já perdi a amizade por dar esse tipo de conselho. Amigo de muitos anos que eu falei, rapaz, arruma um emprego, limpa seu nome. Pra você começar um casamento, passou várias dificuldades e perdeu a amizade. Não quis mais falar comigo porque me pediu conselho, mas eu dei o conselho que não queria ouvir. Mais um motivo, façam planos. Eu sugeri para o casal o seguinte, falei, ó, façam assim, fiquem noivos. Vocês querem casar? Vocês estão dando mais um passo no compromisso de vocês, mas planejem para daqui a um ano. Você arruma um emprego, ela arruma um emprego, você conserta seu nome, vocês guardam dinheiro e conseguem realizar esse sonho. E eu fiquei de vilão na história ainda, meus irmãos. Então, façam planos. Agora, eu estava conversando com a Gabriela, acho que ontem ou hoje de manhã, falando que tem algumas situações que, humanamente falando, a gente fala, vai dar ruim. Vai dar ruim. Pastor, mas você é contra o meu casamento? Eu? Jamais. Se me convidar, eu faço o casamento, se for a vontade dos dois. Mas assim, não está bom esse rascunho aí. Vai dar ruim. Uma das maiores causas de divórcio, é incompatibilidade, né, pastor? Não, não, são questões financeiras. Então, tem o mínimo necessário. Faça um plano. Pastor, meu plano é... E muitas vezes, pastor, meu plano é esse. Seu plano não está bom. Já que você mostrou para mim, veio pedir minha opinião, seu plano não está bom. Mas a palavra de Deus nos aconselha a fazer planos, meus irmãos. Agora, esses planos, há de ser considerado algumas coisas, meus irmãos. Abra sua Bíblia agora, o livro de Provérbios, como os irmãos bem sabem, é o livro de sabedoria do Antigo Testamento. E agora eu vou convidar os irmãos a abrirem no livro de sabedoria do Novo Testamento. Vou dar uma dica para quem está perdido, é uma carta. É a carta de Tiago, meus irmãos. Carta de Tiago, capítulo 4. O livro de sabedoria do Novo Testamento. Um livro muito prático, que nos dá conselhos práticos para as nossas vidas. Então a Bíblia fala, meus irmãos, para nós fazermos planos, sim. Mas não é, sai planejando do seu jeito, conforme você gosta. E aí chega com a sua listinha lá e fala, Senhor, abençoa meus planos. Senhor, é isso que eu quero para 2024. Olha o que diz o capítulo 4 de Tiago, a partir do versículo 13. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês?
Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deviam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Eu pergunto, meus irmãos, será que os princípios contidos nesse trecho da palavra de Deus se aplicam somente a negócios? Porque se você fizer uma leitura imediata, ele está falando disso. Olha, eu vou para tal lugar, vamos passar um ano lá, faremos negócios e teremos lucro. Isso é um plano. Agora, será que o princípio que está nesse texto só diz de planos profissionais, negócios, empresas? Será que é isso, meus irmãos? Eu creio que não. Eu creio que essa palavra, ela pode ser aplicada a todas as áreas da nossa vida. Porque como o texto nos pergunta, o que é a nossa vida, meus irmãos? Você pode até falar que você achou que não ia chegar no final de 2023, mas por graça e misericórdia você chegou. Agora, quem de nós pode afirmar que vai passar para 2025? Nenhum de nós, meus irmãos. A nossa vida é um sopro. A nossa vida é uma neblina. Estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar mais. Eu vou falar um plano meu para 2024. Como eu já estou esperto aqui, se Deus quiser, eu vou cuidar mais da minha saúde. Olha o sorrisão da Gabriela. Vai dar até testemunho no final do ano de novo. Preciso cuidar mais da minha saúde, meus irmãos. E aí estava com alguns planos, tal, traçando algumas metas aí com a Gabriela, conversando com o nutricionista, coisa séria, meus irmãos. Aí eu vejo uma notícia ontem. Qual é a ideia, né? Melhorar a alimentação e fazer atividade física, né? Aí vejo a notícia ontem. Personal trainer de 31 anos morre de infarto. Se eu tivesse pedindo sinal para Deus, eu já tinha desistido. O cara tem 31 anos, o cara é personal trainer e o cara teve um infarto. Esse é um plano, meus irmãos, para 2024. Mas assim como esse personal trainer de 31 anos, nossa vida é uma neblina. Há poucos dias atrás, meu irmão, um cantor de 30 anos morreu no altar. Não sei quem viu isso. Ele estava cantando, mas Deus não esperou nem acabar a música. O cara estava cantando no altar, 30 anos. Não foi nem infarto, deu lá com morte súbita, né? Que é quando não tem um diagnóstico preciso do que foi a morte. O cara estava cantando, caiu para trás. Desde aquele dia eu nem cantei mais, irmãos, o louvor. Não. Então, meus irmãos, a nossa vida é um sopro. Quem garante? Quem pode garantir? Talvez a gente até esteja com a nossa lista pronta de planos, de metas. Mas, meus irmãos, aquilo que o Senhor tem colocado para nós, nós devemos sim, vou insistir, planejar, colocar diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui os meus planos. Está aqui os meus planos. Se tiver de acordo com a sua vontade, se for para a tua glória, se não for me afastar do Senhor, se não for para que o meu ego fique inflado e eu ache que sou alguma coisa. Se o Senhor quiser, abençoa os meus planos. Porque às vezes, meus irmãos, a gente faz os nossos planos com aquilo que a gente está olhando ali na hora, de imediato. É claro que eu quero ser o melhor marido para a Gabriela, que eu quero ser um pai melhor para os meus filhos, mas eu estou olhando só aqui e agora.
O Senhor está vendo tudo, meus irmãos. O Senhor sabe o que e como nós chegamos até aqui. Você sabe como você chegou até aqui, baleado, caído, quebrado. Ou não, cheio de vida, cheio de esperança. O Senhor sabe. Agora a gente não pode, sabendo que nós temos um Deus que tem propósito para as nossas vidas, viver pelo acaso. Vou viver um dia de cada vez, o que Deus quiser acontece, o que Ele não quiser não acontece, e eu vou só ficando aqui no banho-maria, no piloto automático. Não, meus irmãos, eu não creio que Deus espera e quer de nós essa passividade. Eu vou esperar aqui, o que o Senhor tiver, tá bom. Não, meus irmãos, é buscar no Senhor o que Ele tem para nós, ao mesmo tempo que fazemos planos. Olha, eu quero trabalhar tanto tempo. Eu vou me aposentar. Não, eu vou mudar de profissão. Não, agora eu quero trabalhar mais. Agora eu quero trabalhar menos. E a gente vai fazendo planos pequeno, médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo, e muitas vezes sem nem consultar o Senhor, meus irmãos. Afinal de contas, eu já estou experiente nisso de metas do ano novo. Afinal de contas, eu já sei bem o que é melhor para a minha vida. Afinal de contas, eu já tenho sabedoria para isso. E às vezes nossos planos, metas, o que nós queremos fazer, nem passou pela nossa cabeça colocar diante do Senhor e falar: Senhor, essa é a sua vontade para mim? E por incrível que pareça, tem algumas outras coisas que o Senhor já deixou claro que é a vontade dEle para nós. E a gente, Senhor, tá. Não, já sei. Eu lembro que no final de 2022 eu falei que ia buscar mais o Senhor em 2023. Infelizmente, o Senhor durou 15 dias. E agora estou eu aqui de novo, pedindo misericórdia, porque em 2024 eu quero buscar mais o Senhor. Quem de nós, meus irmãos, não fez um propósito, não, vou ler a Bíblia inteira em um ano. Não passa do Pentateuco. Não aguenta chegar nos profetas. Parou. Não, vou ler, não, a Bíblia toda em um ano é muito pouco, vou ler em 2 anos. Não consegue perseverar nisso. Não consegue perseverar nos motivos de oração. Talvez alguns de nós não lembremos o que orávamos lá no final de 2022. Alguns sim, não, pastor, olha, eu até testemunho, orei por isso, aconteceu. Talvez a gente nem lembra, a gente não persevera na oração, não persevera na palavra. Sabe que uma vez eu estava num discipulado, meus irmãos. Estava discipulando um irmão de outra igreja, né? E aí no discipulado ele resolveu falar mal da igreja. Porque a igreja é isso, isso e aquilo, isso e aquilo. Entendi. Entendi. Tem mais? Tem, a igreja é isso, isso e aquilo. Entendi. Tá bom. Desabafou? Vamos seguir com o discipulado aqui. Estávamos estudando um texto da Bíblia. Falei, irmão, mas deixa eu te perguntar uma coisa antes disso. Como que está a sua vida de oração? Pastor, está ruim. O senhor sabe aí, né, meu emprego, aquela correria que eu não tenho horário, então não consigo parar um tempo para orar. Eu faço aquelas orações durante o dia. Falei, meu irmão, tem que orar sem cessar mesmo, mas e entrar no quarto, fechar a porta e buscar Deus? Pastor, esse não está dando. Tá bom, meu irmão, vamos seguir. E como é que está a sua vida de leitura da palavra? Piorou. Piorou, pastor, não consigo. Imagina, não estou tendo tempo nem para orar. Imagina pegar a Bíblia, ler, estudar e tal, do jeito que o senhor tinha falado. Está difícil, realmente está difícil. Tá bom. E aí no discipulado a gente abordou um tema e depois de falar mal da igreja, o irmão resolveu falar mal do pastor. E o discipulado é um momento aberto, onde a pessoa pode falar o que ela quiser, não quer dizer que ela vai ouvir o que ela quiser, mas ela pode falar. E aí ele começou a falar mal do pastor, porque o pastor isso, pastor aquilo. Falei, irmão, vamos encerrar aqui, mas eu queria perguntar uma coisa, né? Você vê que interessante? O irmão sabe como resolver todos os problemas da igreja. O irmão sabe tudo que o pastor tem que fazer.
Só que o irmão nem ora, nem lê a Bíblia. Eu queria saber de onde que o irmão está tirando essa sabedoria toda para resolver todos os problemas da igreja, para falar tudo que o pastor tem que fazer, se nem orar e ler a Bíblia, o irmão está lendo. Esse discipulado terminou com choro, meus irmãos. Com quebrantamento, com arrependimento. A confrontação fiz em amor, não fiz para destruir, não. Ele falou, poxa, pastor, é verdade, né? Eu acho que eu estou querendo arrumar problema de todo mundo e não estou fazendo o básico, né? Meu irmão, é isso. E às vezes, meus irmãos, junto com esse meu irmão querido, a gente está fazendo nossos planos, tirando a ideia não sei de onde. Tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para a sua vida, não tem nada a ver com aquilo que Ele já te mostrou que Ele quer que você faça, mas a gente vai seguindo. Essa semana, agradeço a igreja que me enviou lá para o retiro de pastores em Sumaré, foi uma bênção. E na primeira noite, o pastor que pregou, o pastor Darcy, da Igreja Batista de Vila Mariana, ele nos inspirou muito naquela noite, falando sobre nós, no bom sentido, incendiarmos ainda mais o nosso ministério pastoral. Colocar mais lenha na fogueira. Buscar mais a Deus e se dedicar e trabalhar. Foi muito inspirador, muito. E aí um pastor amigo que estava lá, que eu reencontrei lá no encontro, ele falou, cara, você não acredita o quanto Deus falou comigo hoje. Eu falei, cara, comigo também, foi maravilhoso e tal. Ele falou, não, mas teve uma hora lá, nós estávamos em mais de 200 pastores. Ele falou, teve uma hora que parecia só estava eu e ele lá, e ele falando para mim. Falei, por quê? Ele falou, porque eu vim para esse retiro, no caminho para cá, pensando em como montar algumas empresas, abrir mão um pouco do ministério, para que eu pudesse ter uma condição financeira melhor e tal, não sei o quê. Falei, cara, e Deus falou com você? Falou, cara. Não só falou que é para mim me dedicar mais no ministério, mas como ele falou que é para eu voltar para aquilo que ele tinha me chamado. Ou não, meus irmãos, pastor não passa por crise, não. Vai nessa, viu? Então, ele já sabia, não estou falando do chamado do ministério, mas ele já sabia o que o Senhor queria dele, já estava claro, não foi algo novo, foi para ele voltar para aquilo que o Senhor já tinha falado. E a gente está no começo do ano, o retiro começou terça-feira. Os pastores estão pensando, estão orando, como vai ser esse ano, o que eu vou fazer, ou no caso o pastor titular, né? Qual vai ser o tema do ano da igreja? Os líderes de ministério pensando, planejando, vendo as datas, fazendo agenda, todo mundo fazendo, todo mundo planejando. E talvez, por algum momento, isso tudo, seja na nossa vida no ministério, foi feito sem a gente falar, Senhor, está aqui diante do Senhor os nossos planos, é isso? A gente pode dar sequência? Senhor, eu não sei nem se eu vou estar aqui o mês que vem. É isso que o Senhor quer para a sua igreja? É isso que o Senhor quer para o ministério? É isso que o Senhor quer para a nossa vida? É isso que o Senhor quer para a minha família? Meu irmão, faça planos. Mas considere o que a carta de Tiago está nos dizendo. Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu mudo para Santo Amaro. Até aqui eu entendi que Ele quer, eu e minha esposa. Se Deus quiser, sei lá, na sua cabeça, eu mudo de emprego. Se Deus quiser, eu mudo de carreira. Se Deus quiser, eu vou ser promovido. Se Deus quiser, eu vou trabalhar mais. Se Deus quiser, eu vou trabalhar menos. Se Deus quiser, eu vou aposentar. Se Deus quiser, eu vou começar uma outra faculdade. Se Deus quiser, meus irmãos, nós não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Amém, meus irmãos? E não nos esqueçamos, meus irmãos, do livro de Salmos, que ele vai falar muito sobre como está o nosso coração diante do Senhor e aquilo que Ele há de fazer
porque são os planos dele. E nós temos que confiar nisso. Só para nós encerrarmos, Salmo de número 37. Você sabe de cor, que eu sei. Salmo de número 37. A gente conhece bastante os 5. Mas olha o que diz o versículo 3, 4 e 5. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. 4. Agrada-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Depois medita nesse salmo, meu irmão, ele é maravilhoso. Mas o nosso caminho deve estar entregue ao Senhor. Devemos confiar nele, porque ele fará conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça, meu irmão, para que nós possamos orar. Eu não sei se você já fez seus planos, eu não sei se você já colocou ele diante do Senhor, eu não sei se você está confiando muito em si mesmo, não sei se você está confiando em promessas que te fizeram, eu não sei se você está confiando no dinheiro que está no banco, mas nessa noite eu queria convidar você a confiar no Senhor, meu irmão. Crer que Ele tem planos para a sua vida, Ele tem direção para a sua vida, Ele tem propósito para a sua vida. Faça seus planos sim, mas coloque ele diante do Senhor e fala: Senhor, se o Senhor quiser, se essa for a sua vontade, se isso for para a sua glória, se isso não for me afastar do Senhor, eu quero realizar, Senhor. Eu confio no Senhor. Eu vou continuar fazendo bem. O meu coração é grato por aquilo que o Senhor tem me dado. Eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio. E eu sei que o Senhor fará aquilo que for para a tua glória.